Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à apresentação de hoje, certo? A nossa tarefa hoje, o nosso objetivo hoje é a gente trabalhar com a problematização da discussão que a professora Lígia fez na semana passada com a gente, a partir da discussão sobre os conteúdos escolares e a formação da concepção de mundo e do pensamento. Eu pensei essa exposição, essa problematização, na verdade, em torno de uns 40 minutos, no máximo, a fim de apenas levantar algumas questões, para que, a partir delas, nós possamos discutir aqui. A forma de discussão, ela vai se dar com as perguntas feitas ou no chat aqui na própria RNP, colocando pergunta, e, obviamente, a pergunta que você queira fazer, ou abrindo a câmera e falando, né? Para que a gente possa também usar esse recurso, que eu acho que aproxima mais a gente, diante dessas condições de trabalho. Então, essa foi a forma que eu, como responsável do dia, pensei em trabalhar com vocês. Algumas questões de ordem organizativa. Como eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, que todos vocês estão, a gente só vai liberar o acesso das pessoas com o nome completo. Então, acesso que entra com código, acesso que entra com o nome de qualquer outra coisa, quem está moderando a sala não vai liberar. Então, só levantar isso, para quem está aqui na sala, isso não é um problema, mas eu acho que é importante ressaltar, porque essa questão envolve segurança. Vocês devem estar acompanhando aí as lives e os encontros e as salas que têm tido invasão de pessoas não muito queridas para essa discussão e que não vão ajudar em nada, então é importante que a gente dê conta disso para que a gente não tenha problema, certo? Uma outra coisa, algumas pessoas me contataram falando sobre a condição da internet, né, que a internet está oscilando e que talvez a pessoa caia. O combinado com a equipe é que a gente, à medida que vocês caiam, a gente vai liberando o acesso, isso não vai ter muito problema. O primeiro acesso, ele só vai ser liberado até as 14h40. Após as 14h40, quem já tiver acessado a sala, a gente vai, os moderadores vão fazendo essa liberação. Certo? Tudo bem para vocês? Tudo certo, Flávio, Murilo, Lira? Tudo certo, Clara. Tá. Como eu falei, eu pensei nessa exposição, nessa problematização, em torno de 40 minutos no máximo. E aí eu vou pedir só para a equipe me ajudar com essa questão do tempo. Eu pensei num percurso de trabalho e de discussão com vocês, tentando levantar alguns elementos que a Lígia trouxe no debate da semana passada, articulando ele de forma mais objetiva com a pedagogia histórico-crítica e com a discussão sobre os conteúdos de ensino da educação física, que é objeto do nosso curso. Então, esse é um exercício, é uma tentativa de fazer esse diálogo com as discussões que a Lígia vem fazendo, vem acumulando, que resultou naquele debate que nós acompanhamos na semana passada, tentando fazer essa tradução e esse movimento para a discussão mais objetiva do curso, certo? Então, nesse percurso, eu vou fazer o traçado do trabalho educativo e do planejamento de ensino, à luz da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural, na direção da formação do pensamento teórico e da concepção de mundo. Só um minutinho, tem uma dúvida. Vocês podem ver essa dúvida aí no chat do Júlio? Júlio, o pessoal vai responder para você, tá? O percurso que eu planejei seguir é tentar fazer essa discussão a partir do trabalho educativo e do planejamento de ensino à luz da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural, na direção da formação do pensamento teórico e da concepção de mundo. Então, fazendo aquele exercício que eu falei no início de resgatar os elementos centrais do debate que a Lígia fez com a gente na semana passada. Para isso,
eu vou partir dos elementos mais gerais do trabalho educativo, natureza, especificidade da educação, relação forma-conteúdo, lugar do clássico e da formação da segunda natureza, às condições requeridas por esse processo no plano psíquico. Então, tentar fazer esse movimento de tradução do debate que ele já fez para o trabalho educativo pensado a partir do nosso objeto. Para isso, a gente vai fazer discussão sobre a contradição biológico-cultural, desenvolvimento das funções psíquicas, a internalização de signos da cultura corporal, dando centralidade ao pensamento no âmbito das funções psíquicas, por considerar todos aqueles argumentos que ele já colocou e por considerar o objeto do debate nesses dois momentos que nós tivemos. Para isso, a gente precisa, num primeiro momento, dar conta de duas questões que eu considero que são importantes. A primeira é uma exigência de que a gente pense os conteúdos de ensino da educação física pensando a partir, olhando a partir da tríade conteúdo, forma, destinatário. Esse é um exercício que a gente vai fazer ao longo do curso, não é só nesse momento. A gente vai começar a fazer esse exercício à medida que a gente for dialogando com os objetos dos debates. Ou seja, é importante para nós fazermos o exercício de pensar sobre o planejamento de ensino dos conteúdos escolares para nós da educação física, os conteúdos que estão no universo da cultura corporal na educação escolar. Esse planejamento e pensar sobre esse planejamento só é possível à medida que a gente compreende a tríade. E para compreender a tríade, a gente precisa compreender o que ensinar, e portanto a natureza dos conteúdos escolares, então a gente vai resgatar esse movimento, o para que ensinar, as finalidades do trabalho educativo, então por que a gente pensa e para que a gente pensa o ensino, quais são as finalidades e objetivos dele, a quem se destina o ensino, destinatário do ato, e em quais condições o trabalho educativo ocorre. Esses 4 eixos, o que ensinar, para quem ensinar, a quem se destina e em quais condições esse trabalho ocorre, eles não podem ser olhados de forma dissociada. A gente não pode olhar para o conteúdo, depois para a forma, depois para o destinatário, ou olhar para o destinatário, conteúdo, forma. A gente não pode olhar para esses conceitos de forma isolada. A gente precisa olhar tal qual formulado por Lígia Martins a partir dos estudos feitos das obras de Vygotsky, das discussões que foram feitas na pedagogia histórico-crítica, olhando para esse movimento de forma articulada e dialética. Se a gente olha para eles de forma isolada, a gente corre o risco de não dar conta, do ponto de vista mais geral, da teoria do conhecimento, do que a gente tem pensado sobre isso à luz da pedagogia histórico-crítica. Então, essa é uma primeira questão que eu acho que é importante chamar a atenção, porque todo o nosso trabalho, ele, no final das contas, penso eu, vai exigir que a gente se debruce neste lugar, nesta reflexão. Uma segunda questão, que eu também penso ser importante de chamar a atenção, é que essa compreensão do trabalho educativo, do planejamento a partir da tríade, só é possível à medida em que apreendemos a relação dialética entre pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural, tomando a segunda, psicologia histórico-cultural, como fundamento psicológico da primeira, e a primeira, pedagogia histórico-crítica, como fundamento pedagógico da segunda. Não dá para olhar para essas duas teorias de forma isolada. Se a gente faz isso, a gente incorre no risco de psicologizarmos a educação escolar. Então, se a gente só olha para a discussão da atividade pelo viés da periodização e não olha isso, esse movimento, a partir do que se discute na pedagogia histórico-crítica, do que seja o trabalho educativo, de qual é a sua natureza e a sua especificidade, de que forma nós, professores, desenvolvemos a segunda natureza dos nossos alunos, a gente pode incorrer neste erro. Então, é importante que a gente faça esse exercício também, para que no percurso a gente possa fazer sínteses superadoras, considerando os fundamentos da pedagogia histórico-crítica, que são: a escola é o locus privilegiado para a socialização do saber sistematizado, os conteúdos escolares devem ser pautados nos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos, portanto, a gente precisa considerar a natureza desses conteúdos escolares,
historicamente elaborados e referendados pela prática social da humanidade, a educação escolar é um processo privilegiado para, no âmbito do ensino, promover o desenvolvimento equânime dos indivíduos. Então, ela tem um lugar, ela tem uma condição privilegiada na qual esse trabalho ele se desenvolve e tem um objetivo, uma finalidade, a qual se destina. E a tarefa central da educação escolar é a formação de novas gerações na base das apropriações representativas das máximas conquistas do gênero humano, desenvolvendo nelas a capacidade para se imporem como sujeitos na história. E aí essa questão se liga ao debate da formação, tanto do pensamento teórico, mas que dá direção, dá linha para a formação da concepção de mundo, tal qual também a professora Lígia nos apresentou na semana passada. Esse movimento de trabalhar os fundamentos psicológicos da pedagogia histórico-crítica e os fundamentos pedagógicos da psicologia histórico-cultural vai colocar a gente numa condição de articular os conceitos que cada uma dessas teorias abordam, de forma a pensar o nosso objeto em particular. Para isso, é importante que a gente retome o que é o trabalho educativo. Lá no Saviani, no livro Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, ele vai apontar que o trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente em cada indivíduo singular a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Essa é a finalidade com a qual o trabalho educativo se relaciona, a qual ela se destina. O que significa que ela tem como tarefa a formação da segunda natureza. Então, a gente promove as condições de que os indivíduos, no seu lugar singular, ascendam à condição de gênero humano, portanto, compreendam os conhecimentos historicamente produzidos e se apropriem desses conhecimentos de forma a torná-los seus, conhecimentos produzidos pela humanidade, pelos quais nós nos apropriamos. A natureza do trabalho educativo, trabalho esse que tem por finalidade a formação da segunda natureza, refere-se à produção do saber objetivo. Saber este que é transformado em saber escolar, é o conhecimento científico traduzido em saber escolar. Portanto, o seu conhecimento, este conhecimento dosado e sequenciado. Tal trabalho se desenvolve numa condição de trabalho não material, portanto, numa relação em que a produção da atividade de ensino ela não se separa do ato de consumo, e ele tem por especificidade a transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos, traduzidos em saber escolar, como eu falei lá em cima. O que para nós interessa neste momento pensar esses saberes já na perspectiva dos conteúdos de ensino. Conteúdos esses que serão dosados, selecionados e sequenciados à medida que o processo de escolarização se desenvolve e com base naqueles elementos que eu trouxe lá no início. Considerando a referência do clássico, também apontada pelo Saviani, tomando o clássico como expressões sintéticas das conquistas do gênero humano que guardam e explicam a realidade em seu movimento lógico histórico. Então, esse trabalho educativo apresentado pelo Saviani, que tem como referência, como elemento fundante lá na pedagogia histórico-crítica, ele faz esse exercício de ter a natureza como um saber objetivo, que tem a finalidade de formar a segunda natureza, e tem por especificidade a transmissão desses conhecimentos, reconhecidos como clássicos, através das formas mais adequadas de ensino. E aí se expressa a relação que o Saviani apresenta entre forma e conteúdo. Eu preciso trabalhar com a transmissão desses conhecimentos através de formas mais adequadas de ensino. Formas essas que, para nós que estamos fazendo a discussão em torno da relação entre a pedagogia histórico-crítica e a psicologia histórico-cultural, remete às relações do como é que o indivíduo aprende, como o professor ensina. Portanto, a relação lá de ensino e aprendizagem também levantada pela professora Lígia. Até aí, tudo bem? Se a gente for fazer exercício agora, já começar a fazer algumas sínteses ligadas ao nosso objeto,
Se a gente pensar do lugar da abordagem crítico-superadora, a abordagem que embasa esse curso, que embasa o trabalho desenvolvido em torno do objeto da cultura corporal, significa que nós estabelecemos relação para pensar do lugar da abordagem nessa condição do trabalho educativo estabelecido por Saviani entre a função social da escola e, portanto, a que serve a escola, qual é a tarefa dela, o currículo como projeto de escolarização, currículo esse que precisa demonstrar ao longo desse projeto de escolarização o que ele pensa do ponto de vista da concepção de mundo, concepção de homem, concepção de sociedade, de educação, e nas áreas específicas pensar as concepções com as quais elas trabalham. E a dinâmica curricular, materializada no trato com o conhecimento, portanto, na seleção dos conteúdos escolares, organização e sistematização do trabalho educativo, considerando os princípios curriculares para o trato com o conhecimento, como sua organização e normatização escolar. Então, para a gente pensar esse exercício do trabalho educativo à medida que a gente articula com a abordagem crítico-superadora, é importante que a gente articule estes conceitos que a abordagem traz como referência. Função social da escola, currículo como projeto de escolarização, a dinâmica, e esse currículo tratado sobre a lógica ampliada, a dinâmica curricular materializada nos eixos trato com conhecimento, organização e normatização escolar. Então, essa eu penso que é uma primeira síntese que a gente precisa fazer, uma primeira problematização, melhor dizendo, para ser fiel ao momento, para a gente articular com as discussões feitas ao longo do curso até o momento. Esse processo do trabalho educativo, ele ocorre ao passo que nós nos apropriamos dos conhecimentos científicos, artísticos e filosóficos produzidos historicamente. E aí, mais uma vez, a gente remete à natureza dos conteúdos escolares, na direção da formação cada vez mais complexa e rica em determinações, portanto, tendo como referência a formação do pensamento teórico, que corresponde, e esse é um elemento importante para a gente também chamar a atenção, à formação de sistemas conceituais. Pensar a formação do sistema teórico, do pensamento teórico, nada mais é do que pensar os objetos e fenômenos da realidade em sistemas conceituais, construção sintética dos nexos e relações dos fenômenos e objetos. Então, o conceito, ele abrange essa relação de sistemas conceituais, que é objeto do pensamento, considerando as etapas de generalização do Vygotsky. Todo esse movimento que vai da condição de apropriação, que é ofertada pela condição de apropriação e objetivação dos conhecimentos na educação escolar, ele vai da captação sensório-perceptual da realidade ao desenvolvimento cada vez mais rico e complexo de determinações, que por meio das estruturas de generalização, aquelas estruturas que ali já levantou para nós, pensamento sincrético por complexos e pensamento por conceitos, que operam sobre a lógica espiralada, portanto, elas não funcionam, essas etapas de estruturas de generalização, elas não funcionam sobre a lógica da escadinha, assim como ela falou, elas funcionam sobre a lógica de ampliação do conhecimento à medida que eu vou me apropriando e me aproximando ainda mais dos fenômenos da realidade concreta e traduzindo-os para o meu pensamento, promovendo, assim, a ascensão do concreto ao abstrato, da síncrese à síntese, mobilizadas pelas tensões promovidas pelas operações racionais do pensamento, análise, síntese, comparação, generalização e abstração, e pela atividade que a mobiliza, materializada em suas ações e operações. Dentro dessa questão, tem um elemento que é importante de chamar a atenção, e que nos ajuda, inclusive, a pensar o trato, principalmente, não só, obviamente, mas que eu penso que é uma das questões que é importante para nós problematizar, que é como se dá a questão do ensino do trabalho educativo na educação infantil. Esse movimento de captação sensório-perceptual, ele não é um movimento que nasce com a pessoa, ele não é inato, ele é socialmente mediado. E todo esse processo de mediação se dá pelas objetivações do par mais avançado, que é o professor. Então, o professor, e a gente vai falar um pouquinho mais na frente disso,
à medida que ele objetiva esses conhecimentos para os alunos, ele precisa dominar esses conhecimentos. Ele precisa saber qual é o objeto da sua área, quais são as formas, e aí para relacionar com o que o Saviani aponta lá, da especificidade da educação. Ele precisa saber que objeto é esse e ele precisa saber as formas mais adequadas de ensiná-lo. E aqui nós estamos traduzindo a partir da referência da abordagem crítico-superadora. Como eu falei, todo esse movimento ele vai se dando por uma lógica espiralada ascendente, de forma que essas estruturas de generalização apontadas pelo Vygotsky, elas vão sendo mobilizadas pelas operações lógicas. Então, a cada estrutura que vai se movendo, o pensamento sincrético, aquele em que o pensamento ele ainda está no plano caótico, desorganizado, para os complexos, que começam no movimento de generalização desses conhecimentos ao pensamento por conceitos, todo esse movimento ele se dá, não de uma forma linear, da mesma forma que as estruturas de generalização, mas ele se dá a partir da análise e síntese dos fenômenos e objetos, da comparação, da generalização e da abstração. Então, esse movimento ele se dá de forma articulada. E, obviamente, esse movimento ele se dá através da atividade que a mobiliza. Ele não vai acontecer, assim como o primeiro momento que eu apontei, ele não vai acontecer de forma automática. O aluno está na escola, a criança está na escola, plim, vai aprender, ele vai desenvolver o pensamento. Precisa ter uma atividade que mobilize, que permita e que dê condições para que esse movimento ele aconteça. E aí é mais um elemento que eu penso que nós precisamos, na educação física, refletir como é que essas atividades, articuladas lá com a discussão da periodização, como é que elas colaboram, do ponto de vista da cultura corporal, para esse movimento. Até aí, tudo bem? Se tiver muito rápido, falem. Se tiver questões, também sinalizem, por favor. Toda essa dinâmica que eu falei, a relação entre a apropriação dos conhecimentos, o movimento das estruturas de generalização, esse movimento todo de forma psíquica acontecendo, operado e mobilizado pelas tensões das operações racionais do pensamento, ele ocorre desde as formas mais sincréticas até as formas mais complexas. Então, mais uma vez, ele não é um movimento de escadinha, ele é um movimento que, se a gente for tentar figurar, ele se dá a partir da lógica espiralada ascendente. Então, eu vou ampliando essas relações. E aí, eu acho que é importante só lembrar lá o slide que a professora Lígia traz com relação a essa questão, quando ela estabelece a relação entre ensino e aprendizagem, e vai mostrando como esse movimento se dá em cada condição. Também é importante chamar a atenção nesse debate, além da questão da captação sensório-perceptual como algo também construído culturalmente, de que essa relação da função pensamento com a promoção do desenvolvimento dos indivíduos, ela não se dá de forma isolada. Não é o pensamento como função psíquica por si só que promove essa condição. Na verdade, esse movimento se dá numa relação interfuncional das próprias funções psíquicas. Então, a todo momento, essa relação vai se estabelecer a partir das sensações e percepções, da memória, da linguagem, das sensações e assim por diante. Todas elas articuladas de forma interfuncional. Do mesmo jeito que nas estruturas de generalização, o sistema psíquico, ele não funciona também sobre a lógica de escada. Primeiro sensação, depois percepção, depois atenção. É um movimento que vai se dando no processo de escolarização de forma articulada e interfuncional. Esse processo de captação da realidade objetiva no pensamento, e, portanto, esse movimento psíquico, ele é mediado pela internalização dos signos. Signos esses que cumprem o papel de mediação na relação de tensão entre comportamentos primitivos herdados biologicamente e os comportamentos complexos culturalmente instituídos. Então, os signos, nessa condição de apreensão da realidade objetiva no pensamento, em forma de sistemas conceituais, ele cumpre o papel de colaborar para que esse movimento de ferramenta, né, ele tem o papel de ajudar a construir esse movimento, assim como as ferramentas objetivas da vida, um martelo ou qualquer outra,
mas que no plano psíquico, ela não opera de forma objetiva, mas ela opera com a mobilização das funções psíquicas, e em especial do pensamento, para que ele ascenda da condição concreta à abstrata. E dentro dessa condição, dentro dessa relação, é importante que a gente também denomine o que são os signos. Signos são imagens dotadas de significação representada pela linguagem, sendo a palavra como signo dos signos. Isso também a professora Lígia trouxe. Palavra que ocupa lá nas estruturas de generalização um lugar fundamental para os saltos qualitativos que se dão da condição do pensamento sincrético para o pensamento por complexos e assim sucessivamente. Por isso, inclusive, a palavra é tratada como signo dos signos. Estes operam como ferramentas psíquicas e devem ser ensinados, são culturalmente instituídos, ao longo do processo de escolarização, de forma a promover o movimento das formas sincréticas às formas sintéticas. Então, os signos ocupam este lugar de operar como ferramentas de forma a ajudar a ascender da condição concreta para a abstrata. Um elemento também que eu considero importante, porque diz de um dos fatores, de um dos elementos lá que a gente colocou no início sobre condições de trabalho e condições objetivas e de como a gente vai lidar com essas questões, é um elemento que a professora Lígia chamou a atenção, que se refere às distorções. E apareceu também, se eu não me engano, em uma ou duas perguntas que vocês fizeram lá no dia da apresentação. E aí eu só fiz resgatar o que a Lígia trouxe. Lá ela afirma que a imagem, como a expressão representada do real, ela pode apresentar distorções. Ela não é apropriada, ela não é internalizada, e apenas essa internalização dá conta de refletir a imagem objetiva no pensamento. Ela apresenta distorções porque é importante que a gente considere, e aí as variáveis que ela levanta. Primeiro, os limites para a captação desse fenômeno ou objeto, que a gente considere as significações limitadas ou equivocadas dos objetos e fenômenos, portanto, a relação entre fenômeno, objeto e significado, e as pressões e interesses que a ideologia dominante coloca para que essa condição, ela, de fato, não avance. Na educação escolar, como professores, é importante sempre chamar a atenção se a gente faz a discussão a partir dos pilares da pedagogia histórico-crítica, da psicologia histórico-cultural e da abordagem crítico-superadora, nosso lugar como professores é de ceder por empréstimo os conhecimentos apropriados, que nós apropriamos ao longo da nossa existência, e especificamente no processo de formação de professores, aos alunos, de forma a diminuir essas distorções. Até aí, tudo bem? Aqui eu só recuperei o que ela trouxe. Nesse movimento, a gente precisa recuperar o lugar dos conteúdos escolares, objeto do nosso curso, objeto da discussão que a professora Lígia fez, e objeto do nosso pensamento, à luz do que a gente está tratando aqui no curso, que é pensar o planejamento, pensar os conteúdos de ensino à luz da pedagogia histórico-crítica. Nesta relação, os conteúdos escolares nada mais são do que signos que devem ser internalizados ao longo do processo de escolarização. Então, eles ocupam este lugar, este papel do signo. Para tanto, o professor, como par mais avançado, ele precisa dominar estes conteúdos, assim como eu estava falando antes, na forma de sistemas conceituais. Ele precisa objetivá-los para os seus alunos, ceder de empréstimo, de forma a permitir que os alunos se apropriem destes na direção da promoção do pensamento teórico e da formação da concepção de mundo. E aí, mais uma vez, é importante lembrar daquela relação que a professora Lígia estabeleceu no slide, uma relação inversamente proporcional entre ensino e aprendizagem. O aluno, como aquele que parte do objeto para as apropriações, e a partir das apropriações dos fenômenos, ele desenvolve o pensamento, mediado, obviamente, pela ação do professor desenvolvida no trabalho educativo, e o professor que faz o movimento inverso, ele precisa, a partir dos sistemas conceituais,
para chegar ao objeto e ajudar o aluno nesse percurso do projeto de escolarização, contribuir com o seu desenvolvimento na perspectiva omnilateral. Esse processo, para além de desenvolver do ponto de vista específico do pensamento, e, portanto, pensar os fenômenos em sistemas conceituais, seus nexos e relações, leva, por consequência, também por um trabalho desenvolvido, a formação da concepção de mundo. Assim como a professora Lígia levantou, eu lembro bem do exemplo que ela deu sobre a gente coloca a universidade como lugar do saber científico, e de pensar as questões mais avançadas e mais elaboradas, mas essa mesma universidade que, do ponto de vista da concepção de mundo, carrega contradições e que, por exemplo, a gente tem hoje condições, professores, grupos que vão na contramão desse processo e que, portanto, pensam a concepção de mundo muito mais na perspectiva, não sei, talvez devastadora da coisa, do que, no final das contas, como cumprir a sua função social, que deveria ser socializar os conhecimentos na escola e no ensino superior. Então, pensar a concepção de mundo aqui é pensar que indivíduo é esse, e para que eu formo esses indivíduos? É só para ele se apropriar dos conhecimentos e ficar mais sabido? Penso eu que não só. Ele precisa se apropriar dos conhecimentos. Mas com quais finalidades ele vai, e com quais objetivos ele vai se apropriar desse conhecimento? Penso eu que pensando na perspectiva de transformar a realidade, inclusive porque esse é um pilar, é um fundamento da pedagogia histórico-crítica. A gente se apropria dos conhecimentos para, na prática social, ajudar na intervenção e, consequentemente, na transformação da realidade. Se a gente for fazer esse exercício dos conteúdos escolares na educação física escolar, eu tentei aqui fazer um exercício. Se não ajudar, vocês falam aí, mas, enfim, tentei fazer na nossa área. Na educação física, esse movimento que se dá do concreto para o abstrato, de apreensão das formas sincréticas para as formas sintéticas, ele se dá ao longo de todo o processo de escolarização, e na educação física esse movimento se traduz, por exemplo, uma das reflexões e problematizações que eu penso que nós podemos fazer, quando na educação infantil nós trabalhamos com o esporte, nos fenômenos lá da cultura corporal, de forma a promover que as crianças reconheçam os diferentes instrumentos e as possibilidades de manipulação. Então, esse movimento, ele se traduz, por exemplo, na educação infantil, contribuindo para que as nossas crianças, elas, desde a educação infantil, reconheçam esse fenômeno na realidade concreta. A sua condição de apropriação da realidade, a sua condição psíquica, vai determinar essa relação. Então, não dá, por exemplo, para eu chegar na sala, ou no pátio, ou em qualquer espaço que eu esteja trabalhando, ou na quadra de aula, como a gente brinca, quando a gente faz a discussão aqui entre nós, não dá para simplesmente colocar os alunos numa condição, por exemplo, de jogo coletivo e dizer, vai, faz. Isso não tem aderência, não tem articulação com o que nós estamos defendendo a partir dos pressupostos da pedagogia histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural. É importante que esse processo ele vá se dando por ampliação, sucessivas aproximações. E é possível a gente pensar, por exemplo, no esporte, que essas crianças possam, desde o início da sua escolarização, reconhecer os diferentes instrumentos e suas possibilidades de manipulação. O que é possível fazer com a bola de basquete, de rugby, de futebol, de tênis, de vôlei, de handebol, com outros instrumentos que estejam no âmbito do fenômeno esporte? Que instrumentos são esses? Como manipulá-los? Como trabalhar com eles? Eles são diferentes? Eles são iguais? Suas regras? O que eu posso ou não posso fazer no jogo? A partir de posse daquele instrumento, o que eu posso ou não posso fazer? Eu posso simplesmente pegar um instrumento, botar embaixo da minha camisa e ficar parado no meio da quadra? Qual é a relação que se estabelece, por exemplo, do instrumento com o trabalho coletivo? Eu jogo contra, eu jogo com, como é que essa relação se dá? E a organização da atividade esportiva. Como é possível realizar o jogo? Coletivamente? Individualmente? Em quais espaços e condições? Nesse processo e nesse movimento que eu vou desenvolvendo desde a educação infantil, ele não se finda lá, ele se inicia lá e vai dando conta e vai progredindo ao longo do processo de escolarização.
como professor, eu vou promovendo no pensamento da criança análises, sínteses, comparações e generalizações cada vez mais elaboradas. Todo esse movimento deverá ser ampliado sistematicamente à medida que a criança segue o percurso de escolarização, como eu falei lá no início, considerando que ela já domina elementos, inclusive, que ela já traz antes do processo de escolarização e o que ela está se apropriando ao longo desse processo, e o que ela não domina, mas tem condições de dominar. Pensando, portanto, o ensino como promotor do desenvolvimento. Para ajudar também nessa questão, eu penso que é importante recuperar lá o exemplo que a professora Lígia deu da dança na exposição, em que ela diz, se na educação infantil a gente apenas ensina os nossos alunos, as nossas crianças a dançar, a gente não está cumprindo do ponto de vista dos princípios, das pedagogias, das teorias com as quais nós estamos trabalhando, de fato transmitir os conhecimentos. Por quê? Porque essa função, porque transmitir como dançar, uma escola de dança pode fazer isso, no caso do esporte, uma escolinha de esporte pode fazer isso. A escola ocupa um papel privilegiado de contribuir para que aquela criança vá refletindo sobre aquele fenômeno à medida que ele vai progredindo no processo de escolarização. Então, não dá conta, por exemplo, na educação infantil, de ensinar o aluno a dançar. Eu preciso, nessa relação, ir conduzindo o meu aluno para que ele perceba o fenômeno dança como um fenômeno que está no universo que nós denominamos de cultura corporal, e que ele se articula com outros fenômenos e universos, mais uma vez, considerando as condições de aprendizagem dessas crianças. A gente não vai chegar lá na sala com um bando de criança e dizer, o que é dança? Não vai rolar. Eu preciso articular isso de forma a permitir que aquelas crianças consigam se apropriar, a partir das ferramentas, daquele conhecimento. Nesse sentido, Martins aponta que é fundamental pensarmos o planejamento de ensino dos conteúdos escolares à luz dos conteúdos de interferência direta, ou conteúdos de formação teórica, e dos conteúdos de interferência indireta, conteúdos de formação operacional. Uma das perguntas, se eu não me engano, também vocês podem me corrigir se eu tiver me atrapalhado, o que acontece, fez menção a essa questão, da relação entre os conteúdos de formação teórica e os conteúdos de formação operacional. E aí é importante chamar a atenção que essa divisão, ela não pode ser pensada de forma desarticulada. No momento do processo de escolarização, a gente ensina os conteúdos de forma operacional e no outro a gente ensina os conteúdos de formação teórica. Porque, na verdade, o professor ele sempre trabalha pela via dos conteúdos de formação teórica e, portanto, pela via dos sistemas conceituais. O aluno, à medida que ele vai progredindo no processo de escolarização, ele vai, mais uma vez, da captação sensível da realidade à formação desses sistemas conceituais. Então, sim, para ele se apropriar, por exemplo, do esporte, em um dado momento ele vai precisar manipular aquele instrumento, ele vai precisar trabalhar com aquele instrumento, ele vai precisar desenvolver algumas ações motoras, mas isso não é suficiente para dar conta do processo de aprendizagem desses alunos. Para além dessas ações motoras, que vão ser mobilizadas do ponto de vista da formação, dos conteúdos de formação operacional, e que o professor precisa dominar para ensinar, ele vai precisar articular com os conceitos que precisam ser formados desde a mais tenra idade, desde o início da formação. Então, eu preciso, sim, lá no exemplo da dança, articular determinados fundamentos da dança, determinadas exigências motoras, ao que é esse fenômeno dança e como ele se expressa ao longo da sua própria existência, ou seja, captar o seu movimento lógico histórico, gênese, desenvolvimento, estrutura e dinâmica. Eu coloquei aqui também um exemplo que eu penso que não deve ser seguido, né? Quando a gente, e aí, mais uma vez, para pegar a pergunta que apareceu lá. É um exemplo que não deve ser seguido, e em destaque é isso, tá? Na educação infantil, por exemplo, a gente, à medida que vai pensar o planejamento de ensino, a gente começa lá com as ações motoras, então a gente começa a ensinar as crianças as ações motoras, e somente lá no final do ensino fundamental, ensino médio, é que a gente diz, agora é a hora de trabalhar com a compreensão da cultura corporal e com os conceitos e sistemas
conceituais que derivam desse universo, né, dessa relação. Na verdade, a gente precisa fazer um movimento que se dá desde o início da formação, como eu já falei lá no início. O ensino da cultura corporal, portanto, pensando no nosso objeto, ele perpassa pelo ensino, óbvio, das ações motoras, mas elas são meio para o desenvolvimento de sínteses cada vez mais ampliadas do fenômeno, e não fim. Portanto, ação motora, habilidade motora, desenvolvimento motor, não é objeto da nossa área. Ele é parte de uma dinâmica, mas ele não é objeto, a gente não se debruça sobre ele para ensiná-lo. A gente utiliza dessas referências, das ações motoras, mas a gente avança em relação a isso. E é importante chamar a atenção dessa questão, porque volta e meia nós somos questionados, os meus alunos na universidade, quando a gente faz a discussão sobre isso, normalmente questionam a abordagem crítico-separadora e dizem, mas a abordagem crítico-separadora não considera o ensino das habilidades motoras. Quando, na verdade, lá no próprio coletivo, ele aponta que a habilidade motora ele é um elemento, ele não é o único, ele não é o objeto da área. E isso precisa estar claro para nós. É essa ação motora, ou habilidade motora, que ajuda, do ponto de vista da construção do conhecimento, a ampliar a referência sobre ele, seja esporte, dança, luta, ginástica, jogo, ou demais fenômenos que se expressem na realidade neste universo da cultura corporal. Este movimento, ele precisa se desenvolver, como eu já falei algumas vezes, em todo o processo de escolarização. E aí aqui vai o destaque que eu também penso que é importante. Numa relação de proporcionalidade inversa, ou seja, o aluno vai ampliando as suas referências no pensamento, no movimento que vai das captações sensoriais, aquelas que são construídas culturalmente também, às apropriações conceituais. Nesse sentido, é importante destacar que nós, professores, sempre trabalhamos com os conteúdos de formação teórica, em conceitos científicos ou conceitos radicais, assim como explicitado e defendido pela professora Lígia. Por fim, diante dessa discussão sobre a necessidade de pensarmos no planejamento de ensino dos conteúdos da cultura corporal, a tríade conteúdo, forma, destinatário, pensar a natureza dos conteúdos escolares, pensar o movimento do pensamento na captação da realidade objetiva, e pensar como esse movimento se dá do ponto de vista das estruturas de generalização e das funções lógicas do desenvolvimento. É importante destacar que nós almejamos, como professores comprometidos com a transformação social da realidade, na direção da construção do modo de vida socialista. Então, é importante que a gente, neste lugar, reconheçamos o desenvolvimento dos indivíduos como partícipes desse processo. Então, a relação de transmissão do conhecimento, e isso a Lígia também levantou lá, não é uma relação que passa de uma cabeça para outra e que se perde nesta relação. Ela se dá num processo de síncrases e sínteses que vão acontecendo ao longo de todo o processo. Síncrases que se desenvolvem em sínteses, que viram novas síncrases, e que seguem como sínteses e assim por diante. Para esse movimento é preciso que a gente reconheça esses indivíduos como partícipes desse processo. E, portanto, olhando para a sociedade na qual a gente vive, é importante que nós combatamos a alienação promovida por esse modo capitalista. Combater essa alienação do ponto de vista do trabalho educativo, penso eu, em acordo com Lígia, com Newton Duarte, com o próprio Saviani, com os colegas que estão aqui na organização do encontro, o Murilo, o Cláudio Lira e o Flávio, significa defender a transmissão dos conhecimentos representativos das máximas construções que o homem fez ao longo da sua existência, que o homem sistematizou. Então, transmissão desses conhecimentos às futuras gerações, permitindo que esses indivíduos, ao se apropriarem desses conhecimentos, tenham umas ferramentas para transformar a realidade. E isso, obviamente, pensando na lógica, obviamente não, né, mas pensando na lógica da formação da concepção de mundo, contribui para que os alunos se enxerguem, esses indivíduos se enxerguem como gênero humano, se apropriando dessa construção coletiva para si, olhando para a realidade e pensando, olha, não é possível transformá-la?
Não é possível alterar essa condição do trabalho pedagógico, alterar essa condição da realidade política, por exemplo, na qual nós vivemos, alterar as condições nas quais o conhecimento é transmitido na escola? Todas essas são perguntas para a gente pensar. Para tanto, a educação escolar, que se pensa desenvolvente, e esse também foi um elemento que a professora Lígia trouxe, precisamos considerar o lugar da escola e a sua função, o lugar da transmissão dos conhecimentos, como eu falei no início, o lugar do currículo, do seu projeto político-pedagógico e, fundamentalmente, do trabalho coletivo desenvolvido na educação escolar. Ela destacou isso com uma ênfase no final, de que a educação física sozinha ela não vai transformar a realidade. Ela vai transformar o seu quadrado. Mas transformar o seu quadrado não vai de encontro a essa alienação promovida pelo modo de produção capitalista. Então, o trabalho coletivo, ele ocupa um lugar fundamental, porque significa dizer, inclusive, que a gente precisa convencer os nossos pares na escola, na universidade, de que é importante, quando a gente pensa, por exemplo, um projeto político-pedagógico, não apenas, no caso da universidade, pensar que a gente precisa aderir às diretrizes. A gente precisa pegar as diretrizes e traduzir, porque senão o governo federal, tal qual a gente sabe muito bem como ele é e como ele está estruturado e o que ele defende, se a gente não fizer isso, a gente fica na ilegalidade. Quando, na verdade, a gente tem que fazer um movimento coletivo e político de dizer, essas diretrizes nos servem? Quais são as problemáticas que estão postas nestas diretrizes? Na escola, esse projeto político-pedagógico dá conta dos fundamentos que nós levantamos como importantes para serem trabalhados e desenvolvidos? Então, o trabalho coletivo pressupõe que a gente trabalhe em conjunto com os nossos pares, na escola, na universidade, de forma a fazer esse movimento avançar. Portanto, não basta olharmos para a educação física como aquela que fará a transformação da realidade, mas olhar para ela, olhar para os seus conteúdos, olhar para o seu planejamento de ensino e para as suas possibilidades, no conjunto das áreas da educação escolar, e, portanto, olhar ela como um projeto que está inserido e articulado com todas as demais áreas. Matemática, história, português. Isso significa, por exemplo, que não dá para a gente fazer o combate lá da reforma do ensino médio sobre o lugar que a educação física agora ocupa no ensino médio, sem articular, por exemplo, o debate com a história, com a sociologia, com as demais áreas e com o próprio objeto defendido no atual momento pela BNCC, pela reforma, e no caso da formação de professores, na BNC Formação. É importante que a gente olhe isso, assim como Saviani nos diz, né, uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Penso que por hora é isso. Estou disponível para questões, a equipe também, porque eles vão me ajudar muito. E eu acho que é isso, gente. Obrigada. Clara, você se importa de dar uma orientação de como funciona o chat nessa ferramenta? Porque eu tentei achar onde está o chat aqui, eu não consigo, é a nova ferramenta para mim. Eu até sem querer cair no comecinho, porque eu não estou encontrando o chat aqui. Pepita, tá como bate-papo público. Na sua esquerda. Quando você clica nele, aparece a conversa. Aparece o chat. Não me identifiquei com ele, mas eu me inscrevo e a hora que eu puder perguntar, você me diz, tá bom? Obrigada. Tudo bem. A equipe vai ajudar nisso, por nada. Clarinha, Oi. Tem duas perguntas e uma intervenção que pode ser considerada na pergunta. Passo para você, para a gente fazer o primeiro bloco, enquanto a gente organiza aqui no fora, ajuda a Pepita e tal. Certo. Então, veja só. Devagar, viu? Por favor. O Rodrigo Nunes pergunta o seguinte. Nesse viés, pensando a relação dialética entre psicologia histórico-cultural e pedagogia histórico-crítica, tendo em vista o que é objeto de estudo para uma, para outra é condição, e vice-versa, a educação física pode ser vista como disciplina, área do conhecimento ou de que outra forma? Tá. Posso formular a segunda? Peraí. Quer que repita? Não, só estou anotando. Tranquilo. Pronto. O Francisco Barciela, ele faz na forma de uma ponderação.
mas que pode ser considerada também uma pergunta para o debate. Ele diz, às vezes, eu tenho a sensação de que a PHC, ao atribuir à escola o papel de instrumentar cientificamente a classe trabalhadora, deve ser instrumentalizar cientificamente a classe trabalhadora, erro de digitação e de leitura desse aqui e seus filhos, né? Então, deixa eu repetir. Às vezes eu tenho a sensação de que a PHC histórico-crítica, ao atribuir à escola o papel de instrumentalizar cientificamente a classe trabalhadora e seus filhos, ao instrumentalizar visando a construção do socialismo, eleva a escola ao papel de partido. Então, fica aí para, caso queira, estabelecer o diálogo sobre o comentário. Certo. Posso ir para a terceira e fechar o bloco? Pode. Ana Lúcia Souza Pinto pergunta: em relação a esse desafio da educação infantil, como pensar o planejamento do ensino, levando em consideração a entrada cada vez mais cedo da criança na escola? Por exemplo, as creches que recebem crianças de 4 meses de idade. Quer que repita? Repita aí para mim, por favor. Em relação a esse desafio da educação infantil, como pensar o planejamento do ensino, levando em consideração a entrada cada vez mais cedo da criança na escola? Por exemplo, as creches que recebem crianças de 4 meses de idade. Certo. Ok. Posso responder? Ou tentar? Sempre. Tá. Eu vou começar pela do Francisco. E eu acho que tem um... Acho não. Tem um texto do Saviani, para que ele vai cair. Tem um texto do Saviani que ajuda a gente a pensar essa discussão sobre a dimensão política e a dimensão educativa do trabalho que a gente desenvolve, que está... Se eu não me engano, está aqui. Agora eu não vou lembrar se está aqui no Primeiras Aproximações. Mas tem um texto dele que ele faz a discussão sobre a dimensão política e a dimensão educativa, na qual ele vai apontar, e é importante que a gente saiba que essas dimensões, elas trabalham articuladas, elas não são a mesma coisa, mas elas trabalham de forma articulada. Portanto, ele vai dizer lá que uma das questões, ele vai dizer, lembrei agora, tá tentando lembrar o livro, tá no Escola e Democracia. Ele vai dizer que a dimensão política, ela tem uma dimensão educativa, e a dimensão educativa, ela também tem uma dimensão política, e, portanto, elas se articulam. Penso eu que na educação escolar, a dimensão política, ela se objetiva, ela se realiza, ela se materializa, à medida que a gente garante o que a pedagogia histórico-crítica aponta como tarefa da educação escolar, transmissão de conhecimentos historicamente construídos pela humanidade, a fim de desenvolver a segunda natureza dos indivíduos. Então, pensar sobre essa relação entre dimensão política e dimensão educativa na educação escolar pressupõe garantir e efetivar este lugar da educação escolar e a sua finalidade, mas essa finalidade, ela guarda em suas relações concepções de mundo, de homem, de educação, e todo esse processo de transmissão do conhecimento que se dá ao longo do processo de escolarização, ele vai guardar essas dimensões políticas. Portanto, penso eu que à medida que a gente seleciona os conhecimentos, que a gente transmite, que a gente organiza esses conhecimentos, a gente está garantindo essa dimensão política e, portanto, a gente não está transformando a escola ou tratando a escola como um partido. Não sei se eu estou me expressando da forma clara, mas eu estou tentando articular da forma mais objetiva que eu consigo. Então, essa relação, ela é garantida à medida que a gente garante a função social da escola. Função essa, mais uma vez, que é carregada por concepções de mundo, de homem, de educação, para nós, de educação física, e como essas relações se estabelecem nessa transmissão, assimilação do conhecimento. Então, não é que
eu não tenho acordo com pontuações que dizem que a gente chega na escola e vai começar a preparar os nossos alunos, do ponto de vista mais político da coisa, pensando na lógica partidária, a fazer a revolução. A gente vai preparar os nossos alunos à medida que eles passam a dominar aquilo que os dominantes dominam. Eu penso que essa na educação é a ferramenta fundamental para a gente cumprir essa dimensão política, e, portanto, eu não considero que esse movimento da pedagogia histórico-crítica, quando ela afirma a necessária defesa de um projeto histórico, coloca ela no lugar ou cumprindo a função de partido, porque isso se expressa pela via da transmissão. Não sei se eu fui clara, Francisco. Se não for, você sinaliza. Mas mais sobre isso está no capítulo 4 do Escola e Democracia. 11 teses sobre educação e política. Alguma coisa assim. Posso depois pegar aqui e mandar para vocês a referência. Sobre a pergunta do Rodrigo, a educação física pode ser vista como disciplina ou como área do conhecimento? Eu vou me apoiar também no que o Saviani traz, quando ele vai fazer a discussão sobre o papel que as disciplinas cumprem no processo de escolarização, que é o papel de contribuir para a análise daqueles objetos que concernem a cada disciplina. Então, eu penso que as disciplinas, e a educação física, para nós, ela precisa ser pensada nessa perspectiva da disciplina, que tem um papel específico naquele processo de escolarização, e que, portanto, vai de encontro para apontamentos ou perspectivas que apontam que o trabalho precisa ser apenas na via inter, trans, plusdisciplinar. Plusdisciplinar é uma brincadeira. Mas eu penso que a educação física como disciplina precisa ter seu lugar, assim como a história, assim como a geografia, assim como todas as outras áreas, porque são elas, e é esse lugar que vai garantir o trabalho direto com o objeto. E desenvolver e articular o que é a especificidade desta área. Não é, ainda que ele apareça de forma sintética, não é no projeto multidisciplinar em que essa especificidade vai ser garantida. Ela vai ser garantida no momento da análise que se dá nas disciplinas, e, portanto, eu penso que a educação física precisa ser pensada como disciplina ou componente, como em alguns locais ela é chamada. E sobre a pergunta da Aninha, como pensar o planejamento de ensino levando em consideração a entrada cada vez mais cedo das crianças na educação escolar, eu penso que a periodização histórico-cultural do desenvolvimento nos ajuda, e aí os elementos que estão na seara da psicologia histórico-cultural, articulada, mais uma vez, com a pedagogia histórico-crítica, nos ajudam a pensar essa questão, à medida que ela vai afirmar, com base nas discussões que o Vygotsky faz, também que o Leontiev faz principalmente, sobre o lugar da atividade nesse processo de promoção do desenvolvimento dos indivíduos. Então, uma criança que, por exemplo, entra cedo, assim como você citou, na educação escolar, ela vai fazer esse mesmo exercício, considerando as suas condições objetivas de aprendizagem, no processo de escolarização. O que nos leva à discussão sobre a relação entre o binômio, que é do binômio educar e cuidar, né, que se dá na educação infantil. Aquele indivíduo precisa, assim como a periodização nos aponta, do seu par mais avançado, que é o adulto, que ajuda a mediar as relações que a realidade apresenta, e isso vai se desenvolver lá também na educação escolar, a partir da atividade que a promova, e a partir dos estímulos que esse professor, como par mais avançado, vai propor a esse aluno. Eu penso que essa, nesse momento, é a condição que eu tenho para responder essa pergunta, Aninha. Penso que a periodização ajuda a gente a pensar este movimento de apreensão do conhecimento desde os mais pequenininhos até o processo de escolarização mais avançado, até o ensino superior, considerando as atividades guias, esferas nas quais essas atividades guias atuam, e articulando, no nosso caso, com os objetos específicos, com o objeto da cultura corporal. E também articulando com a natureza dos conteúdos escolares, e como, do ponto de vista do planejamento, assim como a Lígia aponta nesse livrinho aqui,
como se dá a relação entre os conteúdos de formação operacional e conteúdos de formação teórica. Eu penso que esses caminhos ajudam a gente a pensar mais objetivamente no planejamento de ensino diante dessa condição da escolarização dos pequenos. É isso. Não sei se ajudei, mas foi o que eu pude fazer agora. Vamos para o segundo bloco? No segundo bloco, a gente tem uma pergunta. Está tendo um diálogo bacana aqui entre o Francisco e o Júlio. Não é necessariamente uma pergunta, já já a gente pode ir lá visitar, caso queira botar a colher, porque tem a ver com a ponderação que o Francisco fez. O Júlio está dialogando com ele, o Francisco está dando uma trepa, o fórum é isso, né, motivados provavelmente pelo conjunto dos conteúdos que estão sendo expostos aqui. Mas pergunta mesmo, o Rodrigo, ele retoma. Rodrigo Nunes, né, que fez a primeira pergunta. Sim. Ele retoma perguntando o seguinte: tendo em vista as diferentes formas de se construir ciência na atualidade, quais critérios podemos utilizar como norteadores para regularmos a seleção dos conteúdos da cultura corporal, pautados em conceitos radicais, verdadeiros, a serem ensinados aos alunos nas aulas de educação física? Vou repetir, viu, Clarinha? Uhum. Tendo em vista as diferentes formas de se construir ciência na atualidade, quais critérios podemos utilizar como norteadores para regularmos a seleção dos conteúdos da cultura corporal, pautados em conceitos radicais, verdadeiros, a serem ensinados aos alunos nas aulas de educação física? Quer que repita mais uma vez? Não, tá bom. Então vamos. Se aparecer mais aqui, eu aviso depois. Certo. Não esquece da minha pergunta, que eu não estou lá no chat, mas lembra que eu pedi para me inscrever? A Pepita. Tá. Se eu não sei qual é o bloco, se puder fazer nesse bloco. Aí eu abro a câmera. Se não tiver mais nenhuma pergunta, eu acho que você pode fazer agora. E aí eu respondo junto com a do Rodrigo. Será que tem? Eu ainda não me entendi com o chat aqui. Espera um minutinho que o Cláudio vai sinalizar. Não, ia finalizar se a Pepita aproveitasse que ela não conseguiu, que ela faça a pergunta. Beleza. É assim, a minha pergunta, ela vai um pouquinho na contramão da pergunta do Francisco. Porque, pensando numa questão de uma necessidade da classe trabalhadora ter uma educação escolar qualitativamente superior à educação que seria oferecida para a classe dominante, eu entendo que isso seja uma questão que está posta nas obras lamarckianas, ainda que sejam feitas em análise de conjuntura, é sempre indicado isso, né? A educação da classe trabalhadora precisa ser qualitativamente superior. E aí, tem questões que eu sei que estão na PHC me parecem um pouco mais, não sei se é implícitas, na abordagem crítico-superadora eu entendo que elas são mais explicitadas, elas estão mais evidentes, que são as questões relacionadas aos valores. E aí o que eu fico pensando a gente tem o conhecimento objetivo, né, que em si ele do interesse da classe trabalhadora, e a gente sabe disso, mas como a gente faz essa passagem do em si para que seja para a classe trabalhadora, realmente uma ferramenta para a classe trabalhadora? Eu acho que isso tem relação com as questões de valores, porque aí quando eu penso assim, né, quando você diz o que ensinar, para quem ensinar, a quem se destina, em quais condições, que está lá no conteúdo, na tríade de conteúdo, forma, destinatário, eu fico pensando se não tem uma questão de teleologia maior até do que isso, que a gente não pode perder de mão para não reproduzir uma educação que seja de transmissão de um produto acabado e pronto, né? Então seria assim, por que a gente ensina nessa perspectiva? E aí uma outra coisa que me pega um pouco, eu não sei, é que
pode ser de novo, pode estar implícito e não fique, para mim, não sei se fica claro. A gente sempre fala de conteúdo, forma, destinatário, essa forma sempre aparece para mim como forma de ensinar, modos de ensinar, né? O caminho que está ali na mediação entre a objetivação e a apropriação. E, às vezes, eu acho que para a gente que é da educação física, a relação forma-conteúdo no interior do próprio conteúdo é muito relevante também, né? Porque, às vezes, uma mesma forma, sei lá, vou dar qualquer exemplo, deixa eu ver se tem um aqui que vem na minha cabeça, um AU da capoeira e uma estrela da ginástica artística, para além da forma de ensinar, que vai ter que ser considerada que é totalmente outra, a forma, conteúdo em si é outra, porque a prática social é totalmente diferente. Então, acho que vem mais ou menos nessa questão desses valores, porque me parece que, por vezes, outras perspectivas pedagógicas vão abraçando e tratando de questões muito relevantes de uma forma mais superficial, sem levar em conta essas objetivações dos conteúdos. E aí parece que essas questões de valores, elas são só pertinentes, por exemplo, à pós-modernidade, às outras perspectivas, e que isso não poderia ser tratado na PHC. Desculpa me estender. Tudo bem. Repita só para eu ver se eu entendi a sua pergunta. Foram muitas informações. Você, ou perguntou, intervenção, você pergunta sobre o lugar desses, quando você retoma lá a discussão da dimensão política e educativa, você retoma o lugar, recupera o lugar dos valores como esses que estão articulados com os conhecimentos historicamente produzidos e que são transmitidos na educação escolar. Então, você está perguntando o lugar desses valores nesse processo de desenvolvimento do trabalho educativo. É isso? É isso, numa perspectiva que é da concepção de mundo que a gente trata. Sim. Que parece ser muito relevante e às vezes parece que fica, nem é uma crítica superadora, mas parece que às vezes na PHC é dado como se isso já estivesse discutido o suficiente, já tivesse resolvido, não sei, por vezes eu tenho essa impressão. Tá. Clarinha, oi. é possível fechar o bloco com mais uma? Sim. Chegou agora a Daisy Câmara, eu creio que se pronuncia Cooper. Ela pergunta o seguinte: Clara, agradeço pelo resgate que você fez da fala da professora Lígia. Minha dúvida é com relação ao seu acréscimo no exemplo das ações motoras como meio e não como fim. Tenho um acordo com essa afirmação porque entendo que a crítica superadora avança, supera as demais abordagens da educação física por incorporação e não por negação. Ainda assim, gostaria que você, se possível, aprofundasse a reflexão que você faz com suas turmas acerca das ações motoras e do ensino da técnica. Desde já agradeço. Quer repetir? Não. Fique à vontade. Segundo bloco. Certo. Vamos lá. Rodrigo, pensando, a partir da pergunta que você faz, sobre os critérios para a seleção dos conteúdos da cultura corporal. Eu vou resgatar o que eu coloquei na apresentação, do que é a especificidade da educação, porque eu acho que isso ajuda a gente a pensar sobre os critérios à medida que a gente vai fazendo esse movimento a partir da abordagem crítica superadora. Eu penso que o elemento do clássico, sinalizado pelo Saviani, ele é fundamental, e inclusive é um dos princípios que estão lá nos princípios curriculares para o trato com o conhecimento, da seleção dos conteúdos, que ele é fundamental para a gente pensar a seleção desses conhecimentos. Então, o clássico, ele precisa ser a referência sobre a qual o professor, ao planejar o seu ensino, pensa com quais conteúdos ele vai trabalhar, considerando aqui que fenômeno e conteúdos têm locais, são questões distintas, né? O conteúdo, ele está articulado com aquele conhecimento que é traduzido em saber escolar, que se materializa através das ações e operações mobilizadas pela atividade.
Então, eu penso que, nesse sentido, o clássico, ele é referência fundamental para a gente pensar essa seleção. Do ponto de vista da articulação do conteúdo com a forma, selecionar o clássico, segundo Saviani, implica pensá-lo, pensar a sua transmissão, a partir das formas mais adequadas de ensino. E que na abordagem crítico-superadora, a partir das reflexões que eu tenho feito, isso se estabelece à medida que a gente pensa o trato com o conhecimento, olhando para ele como do ponto de vista da seleção dos conteúdos de ensino, e aí considerando a sua provisoriedade, considerando as condições, as capacidades sociocognoscitivas dos alunos, ou seja, as possibilidades que ele tem de se apropriar do conhecimento, considerando a sua relevância social. Então, esse movimento no âmbito da seleção. Então, eu penso que esses são critérios: relevância social do conteúdo, provisoriedade do conteúdo, portanto, o fenômeno, como ele é um fenômeno da realidade, ele segue em movimento, seus conteúdos também vão se articular com esse movimento do fenômeno. Considerar as capacidades sociocognoscitivas dos alunos e considerar o caráter científico desses conhecimentos. Afinal, a gente não está falando de qualquer conhecimento, a gente está falando dos conhecimentos que expressam, a partir dos seus conteúdos, as elaborações mais desenvolvidas que a humanidade conseguiu construir até hoje. Eu penso que esse é o movimento, se eu entendi a sua pergunta, para pensar os critérios de seleção, que não estão desarticulados dos princípios metodológicos para o trato com conhecimento, porque a gente seleciona os conteúdos para pensar como tratá-lo ao longo do processo de escolarização. Eu penso que o coletivo de autores e a abordagem crítico-superadora trazem esse panorama que contribui, inclusive, para pensar hoje os fundamentos da didática histórico-crítica. Lá, tanto a Lígia quanto o Tiago Lavoura e a Ana Carolina Galvão, eles resgatam esse movimento do pensamento, que é a expressão do trato com conhecimento, na apreensão da realidade, pensando do ponto de vista da didática. Então, eu penso que o caminho para fazer essa discussão dos critérios, dentro daquele debate lá que você fez sobre a disciplina, eu penso que o caminho é esse. Sobre a pergunta da Pepita. O Saviani também faz essa discussão sobre valores e objetivos da educação. E eu, assim como você, penso que os conteúdos de ensino com os quais nós trabalhamos no processo de escolarização na educação escolar, eles são carregados de valores, de sentidos e significados, e que precisam, à medida que eles são transmitidos, estarem articulados com eles. Eu preciso compreender, do ponto de vista, por exemplo, do trato com a capoeira, e com os seus fundamentos, com os seus conteúdos de ensino, eu preciso pensar em quais condições esse processo se constituiu, e, portanto, captar o movimento lógico histórico do fenômeno, e preciso dizer, pensando a capoeira, por exemplo, como um fenômeno que está dentro do universo das lutas, como é que a gente olha para este fenômeno de forma a contribuir para que a classe trabalhadora, ao se apropriar dele, consiga pensar e construir possibilidades de transformação social. Então, eu penso que a discussão sobre valores e objetivos da educação que o Saviani faz, que estão articulados e que são carregados por esses conteúdos com os quais nós trabalhamos, articulado com a discussão da tríade, e que eu penso, e aí, discordando de você, eu penso que a tríade, à medida que a gente pensa a tríade numa relação conteúdo, forma, destinatário, e não penso ela de forma em caixinha, sabe? Conteúdo é isso, forma é isso, destinatário é isso. À medida que eu penso de forma dialética essa tríade, essa discussão dos valores, ela está presente, porque ela é uma exigência. À medida que eu trabalho com sentidos e significados, com as significações dos fenômenos da realidade concreta, esses valores estão imbricados nessa discussão. Então, eu penso que à medida que a gente pensa os conhecimentos, e a partir da discussão, inclusive, que o próprio Newton faz, isso contribui, do ponto de vista da educação escolar, para a transmissão, para a formação da personalidade em si, para a personalidade para si, pensando uma perspectiva de transformação social. Mas, mais uma vez, articulada com a discussão que o Saviani faz sobre dimensão política e educativa, para que a gente não caia nem na perspectiva de que
o lugar que nós ocupamos como professores não representa um lugar de classe, e, portanto, a gente está formando de um lugar de classe, formando uma determinada classe, mas que também a gente pense essa dimensão política do ponto de vista do trabalho que a gente está desenvolvendo lá. Eu não estou formando, mais uma vez, os meus alunos somente para eles se apropriarem, colocarem tudo na cabeça e ficar aquilo ali tudo acumulado na cabeça, como se fosse um HD. Formando os meus alunos, ou preciso formar os meus alunos, à medida que esses valores e objetivos vão se articulando com o trato com esses conhecimentos. Não sei se eu ajudei nessa discussão, mas eu penso que eu, enfim, não dei tanta conta assim, mas eu acho que é um elemento para a gente pensar, recuperar a discussão sobre valores e objetivos e olhar para as dimensões política e educativa que o Saviani aponta nesse movimento de articulação. Nem transformar a educação escolar num espaço de verbalismos, porque isso não dá conta da sua função, que é promover o desenvolvimento dos sujeitos escolares, tampouco esvaziar esse trabalho educativo dos valores e objetivos que eles carregam à medida que a gente ocupa um lugar de classe como professor e trabalha numa perspectiva de classe para formar os nossos alunos. Então, eu penso que o caminho está por aí. Se eu não ajudei, a gente segue conversando. E, por fim, sobre a pergunta da Daisy. Essa é uma discussão, Daisy, que eu trabalho, aqui na universidade, eu trabalho com a área de metodologia do ensino dos esportes. E, por vezes, eu me peguei, à medida que fui desenvolvendo o meu trabalho com os meus alunos, me peguei na condição de encontrar alunos que não conseguiram dar conta daquele elemento lá que eu falei da educação infantil, de reconhecer, por exemplo, os instrumentos das atividades esportivas coletivas, dos esportes coletivos. E que em um dado momento, à medida que a gente está trabalhando, a aluna diz para eu, essa é a primeira vez que eu percebo, que eu reconheço que esse é um instrumento de uma determinada modalidade esportiva e que ela precisa ser manipulada de tais formas, articulada de determinadas formas, mas que essa relação se dá numa dinâmica de jogo. Então, normalmente o exercício que eu faço com os meus alunos é de pensar esse exercício que o próprio coletivo já traz, de que as ações motoras, elas, assim como a Lígia também falou ontem, elas são a força motriz do próprio desenvolvimento. Então, não dá para simplesmente dizer elas não existem, porque, enfim, isso vai de encontro à realidade concreta. Mas não dá, penso eu, para a gente pensar a nossa prática pedagógica apenas a partir dela. Ela é um elemento que precisa ser considerado. Para essa aluna, por exemplo, que não tinha nenhum contato com o fenômeno, em um dado momento, a relação dela vai ser a mesma relação de uma criança pequena. É uma relação sincrética. Ela vai estabelecer relação com o instrumento, vai desenvolver determinadas ações ao longo da atividade, em alguns momentos ela vai conseguir alcançar o objetivo posto coletivamente, em outros não. E esse exercício vai se dando à medida que ela vai se apropriando deste fenômeno. Então, o exercício que a gente vai fazendo é nesse movimento de não descolar o debate sobre as ações motoras ou habilidades motoras do que é o objeto da área, porque assim como você fala, e é o que o coletivo traz de forma muito clara, o coletivo ele supera por incorporação as perspectivas, as abordagens da educação física, à medida que ele diz que as ações motoras elas não dão conta, o que não significa que eu não trabalho com elas. E aí, por fim, eu penso que a Lígia ajuda a gente a pensar sobre isso de forma mais objetiva no planejamento, quando ela estabelece a relação entre a natureza dos conteúdos de ensino e como no planejamento pedagógico eu operacionalizo isso, à medida que eu penso os conteúdos de formação operacional, como aqueles que o professor precisa dominar, e no dado momento ele precisa, no dado momento não, ao longo do processo ele precisa transmitir, mas articulados a todo momento com o fim do que é a formação desses alunos, que é formar os sistemas conceituais. Então, não dá para tratar descolado, assim como você falou. Então, a relação que eu estabeleço nas experiências que eu desenvolvo com os meus alunos na universidade, com os alunos com os quais eu trabalhei na educação escolar, aqui a partir de um projeto de extensão, é de que essas relações estão imbricadas. Toda atividade, ela se materializa por ações e operações. Eu não vou sentar na cadeira, assistir um jogo
e dizer, agora eu sei jogar. Eu preciso materializar essas ações e operações, mas somente elas não dão conta. Materializar elas somente não dá conta de explicar, de dizer o que o fenômeno é, o que ele foi e o que ele pode ser. Porque as ações motoras, elas estão nesse lugar do limite da aprendizagem, inclusive no plano singular. Eu acho que é isso. Mais uma vez, se não respondi, podem perguntar. Estou vendo que o bate-papo está bombando. Clarinha, tá tem movimentação aqui no chat, a gente pode esperar um pouquinho, mas concretamente estamos sem novas perguntas. Vamos olhar se vai aparecer. Se aparecer, a gente faz um último bloco, com 3h30. Tá. Senão, a gente abre para as considerações finais. Pronto, apareceu duas, Clarinha. E fechamos o bloco. Apareceu a terceira. Então, fechamos o bloco com as 3, tá bom? O Tiago Sacardo, pensando na seleção de conteúdos a serem ensinados pela educação física na escola, existe uma particularidade de cada conteúdo em relação às suas formas desenvolvidas, seja pela ciência, pela arte ou pela filosofia. Ou todo clássico da cultura corporal possui as formas mais desenvolvidas nessas 3 esferas. O Marielson Alves pergunta se poderia expor uma breve reflexão acerca da educação física no novo ensino médio. O Bruno de Oliveira, extrapolando o horizonte da escola, e me desculpem por isso, está desculpado, quais as contribuições da pedagogia histórico-crítica para pensarmos o lazer? Existem produções da pedagogia histórico-crítica dedicadas à educação não formal, sistematizada ou assistematizada? E apareceu aqui, por fim, a Mônica Casuquel, Clarinha, pedindo, por gentileza, voltar à questão de valores. E ela coloca aqui, por exemplo, a questão do racismo. Tem o aspecto moral que é tratado no pós-crítico. A sugestão, Clara, do lugar de quem compartilha, é pegar nas últimas intervenções o que se aproxima do objeto da sua intervenção, e alguns outros elementos a gente pode ir mantendo como algo que a gente vai seguir dialogando. Eu vou dar um exemplo para talvez estimular o pessoal para as leituras, para as perguntas. No debate político que você já respondeu, o Francisco ele faz uma provocação interessantíssima para o conjunto daqueles que trabalham com abordagem superadora e pedagogia histórico-crítica. A gente não precisa responder agora. Estou dizendo a você. Ele fala da impossibilidade da escola fazer o que propõe a pedagogia histórico-crítica, de instrumentalizar a classe, de forjar dentro dos limites capitalistas os sujeitos socialistas. E é interessantíssimo porque ele retoma um debate que o Escola e Democracia travou no final dos anos 70 com os estruturalistas. Mas, volta e meia, estas perspectivas nos assombram e nós precisamos, ao longo do curso, falar sobre isso. Porque, senão, tal como você disse, se é impossível ensinar a cultura corporal, só nos resta as ações motoras. Isso.
certo? Mas isso a gente vai dialogar quando a gente for tratar da abordagem superadora especificamente, a gente vai tratar quando o Flávio for falar de objeto, a gente vai tratar quando o Tiago estiver falando, tá entendendo? A gente vai responder de conjunto. E eu vou colocar minha colher nesse debate. Então, essas últimas agora, a sugestão é essa. Puxa para o que é objeto da intervenção, o que não pula, a gente deixa em suspenso para um debate coletivo. Você aí já responde, já faz as considerações finais. Se você souber, você já dá o anúncio da próxima. Se não, eu faço esse anúncio. A próxima aula já está o texto lá, diz respeito à relação de pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural, uma como fundamento da outra. Fui. Certo. Vá não, fica aí. Tá, eu abri aqui o chat para ver as perguntas. A pergunta do Tiago Sacardo. Pensando na seleção de conteúdos a serem ensinados pela educação física na escola, existe uma particularidade de cada conteúdo em relação às suas formas desenvolvidas, seja pela ciência, pela arte, pela filosofia, ou todo clássico possui as formas mais desenvolvidas nessas 3 esferas? Tiago, sendo bem honesto para você, eu vou precisar da ajuda dos universitários para responder isso. Eu penso que, num primeiro momento, a discussão do clássico, ela está articulada com esses conhecimentos filosóficos, artísticos e científicos, mas que do lugar que nós falamos, da cultura corporal, a gente dá um direcionamento ou cumpre o lugar dos conhecimentos que estão pautados no âmbito científico. E eu penso que o conceito e a defesa de clássico que o Saviani faz, ele precisa, para nós, estar pautado nesse lugar, de pensar os conhecimentos científicos traduzidos como saberes escolares no processo de escolarização. Eu sei que eu não respondo sua pergunta, por isso eu pedi ajuda aos universitários, aos pares mais avançados da relação, mas eu penso que esse é um caminho que pode ajudar a pensar essa pergunta que você faz. E aí eu vou tentar articular a questão que o Marielson faz. Na verdade, assim, Marielson, primeiro, eu acho que esse é um elemento que o próprio Lira levantou agora, eu vou tentar articular isso a partir do que eu penso do objeto. Eu não vou fazer aqui uma breve exposição sobre como é que a educação física está no novo ensino médio, porque eu acho que não é o objeto do momento, mas eu penso que tem um elemento que é fundamental nesse debate, que envolve o lugar que a educação física não mais ocupa no ensino médio, em decorrência da reforma, ou, melhor, para ser mais direta a questão, a contra-reforma do ensino médio. À medida que a educação física perde o seu status de disciplina, e aí volta para a discussão que o Rodrigo Nunes fez lá em 2 das questões que ele colocou, ela perde esse status de disciplina e passa a se articular no processo de escolarização como atividades que vão se dar no âmbito do movimento multidisciplinar dos conhecimentos. Então, a educação física no ensino médio, ela perde esse status, pela característica do que é a contra-reforma do ensino médio. Ela vem com um objetivo concreto de retirar esse exercício do trabalho educativo nesse nível de ensino e negar os conhecimentos para essa juventude que está lá no ensino médio, de forma a conseguir formá-los para o mercado de trabalho. Essa é a perspectiva do que aponta contra a reforma do ensino médio. Ela tem um objetivo claro, é formar para o mercado de trabalho. É por isso que ela se organiza a partir de um núcleo central, que se dá a partir das disciplinas como português, matemática, e os itinerários formativos, que estão ligados diretamente com os campos de trabalho do mercado de trabalho, né? Então, eu penso que a grande problemática que a gente precisa pensar hoje sobre o lugar da educação física é que ela não ocupa mais esse lugar de disciplina, e aí o movimento ele precisa ser
um movimento de retomada desse debate e, principalmente, de retomada do lugar que a educação física tem no processo de escolarização. E aí eu volto para o último ponto que eu trouxe na exposição, que é compreender o lugar dessa educação física, dessa disciplina, na educação escolar e, portanto, articulada coletivamente com outras disciplinas e áreas, e como ela se articula com o projeto de escolarização. À medida que a gente rompe com isso, e é isso que a contra-reforma do ensino médio faz, a gente perde essa perspectiva. Então, eu acho que, do ponto de vista político, a gente precisa fazer esse movimento, ainda que hoje a contra-reforma do ensino médio ela seja lei, mas a gente precisa fazer esse movimento para alterar a correlação de forças no que diz respeito a esse lugar. Porque o que vai se efetivar e se materializar de fato, à medida que a gente não fizer essa contraproposta, esse contramovimento, é de que a educação física, ela, do meu ponto de vista, uma avaliação mais a médio prazo, é de que ela vai começar a perder o seu lugar na escola. Ela não vai perder só no ensino médio, ela vai começar a perder o seu lugar na escola. Então, eu acho que é nesse caminho que a gente precisa fazer a reflexão sobre a educação física no novo ensino médio, com os limites que esse momento da discussão que a gente está fazendo traz, porque isso exigiria a gente fazer um debate mesmo sobre o que é essa contra-reforma, o que é que ela guarda do ponto de vista dos seus valores, o que é que ela defende, como é que ela pensa a educação dos nossos jovens, se é que ela pensa, né, qual é a direção que ela dá para isso, e a partir daí pensar, e nós, vamos fazer o quê? Vamos ficar olhando a banda passar? Eu penso que não. Isso, inclusive, tem um impacto do ponto de vista objetivo no nosso lugar, pensando como campo de trabalho. Sem o ensino médio, são menos professores na escola, são menos campos, são menos locais para trabalho desses professores. Isso rebate do ponto de vista da formação lá na licenciatura, e isso vai rebater no conjunto da área, né? Se a gente pensar a educação física como um todo. Vem da escola para o movimento dentro da universidade. Então, penso que é isso. E tem a questão do Bruno. Bruno, eu não sei te dizer agora. Eu precisaria olhar em outras referências. Mas eu não sei te responder agora quais são as contribuições da PHC para pensarmos o lazer. Eu penso que a gente pode travar esse diálogo ao longo do curso. Sobre educação não formal, se eu não me engano, o livro da periodização, e aí Lira, Murilo e Flávio me corrijam se eu estiver atrapalhada, se eu estiver equivocada, se eu não me engano, tem um capítulo lá que faz esse debate. Então, acho que valeria a pena ir lá, dar uma olhada, para buscar articular essas relações. Mas eu penso que o nosso objeto, e o objeto que a pedagogia histórico-crítica coloca como central, né, que ela dá centralidade, é o lugar da educação escolar, como eu falei lá no início, como local privilegiado no qual se dá essa relação de ensino e aprendizagem. Mas eu acho que essa é uma questão que a gente pode ir dialogando entre nós e também dialogar com aqueles e aquelas que são os nossos pares, né, a Lígia, o próprio Saviani, e com todos os outros que possam contribuir de alguma forma, Ana Carolina, o Tiago, que vai aparecer aqui para conversar com a gente em algum momento. Acho que a gente pode dialogar sobre isso ao longo do curso. E, se eu não me engano, falta só a pergunta da Capuzel e da Pepita. Por gentileza, poderia voltar às questões de valores, racismo, sem um aspecto moral que é tratado no pós-crítico? Eu não tenho, Mônica, domínio sobre essa discussão no âmbito do racismo. Mas eu tenho acompanhado algumas discussões, inclusive o Silvio Almeida tem trazido um pouco esse debate, de pensar o racismo numa perspectiva estrutural, e, portanto, ele está colocado na nossa sociedade, está enraizado na nossa sociedade, em todas as relações que nós estabelecemos com ela, seja do ponto de vista das instituições, seja do ponto de vista do trabalho educativo, seja do ponto de vista das nossas relações particulares. E é esse lugar que o racismo estrutural, tal qual ele defende, ocupa, ele é carregado, é imbricado de valores. Afinal, segundo ele, a gente está falando de uma nação que historicamente se constituiu sob a base dessa estrutura. Então, eu penso que articular essa discussão do racismo com os valores
exige de nós fazer esse debate no miúdo e, portanto, reconhecer o racismo tal qual ele é, como um elemento estrutural da nossa sociedade, de como ela se constitui como tal, mas não dá para perder essa relação, nessa relação não dá para perder no horizonte a relação que isso tem com o modo de produção capitalista no qual nós vivemos. Porque é ele que alimenta e fomenta essas relações. Então, eu penso que é o que o campo pós-crítico não faz, né? O campo pós-crítico, ele nega essa discussão e olha para o racismo como um objeto à parte, quando, na verdade, ele está estruturado com o que é o próprio modo de produção capitalista. Eu penso que, para agora, é o que eu posso contribuir, inclusive sugerindo que a referência do Silvio, que eu acho que ajuda a gente a pensar nesse horizonte, de olhar para o racismo não como algo por si só, mas olhá-lo como um elemento que carrega esses traços civilizatórios do modo de produção capitalista, e que, portanto, ele vai se expressar, inclusive, no nosso trabalho pedagógico. Né? Ele não está lá do outro lado e a gente diz, oi, racismo, vem cá, ou então, não, oi, racismo, vai embora. Ele está no nosso cotidiano. Então, acho que o Silvio ajuda a gente a pensar sobre estas questões. Por agora, colegas, é isso. Eu queria agradecer a todas as perguntas que foram feitas, elas colaboram muito nas reflexões que eu tenho feito no doutorado, estou naquela fase da reta final, né? Então, todas essas reflexões têm colaborado muito com essa construção, e as perguntas de vocês, assim como eu falei, elas colaboram nesse sentido. Então, eu queria agradecer. Queria agradecer a equipe também, que ajudou a operacionalizar esse nosso momento aqui. E dizer que eu penso que a gente tem uma série de desafios para lidar à medida que a gente pensa o objeto desse curso, conteúdo de ensino da educação física à luz da pedagogia histórico-crítica. Um deles, eu penso, que é fazer essa discussão sobre a dimensão política e a dimensão educativa do nosso trabalho. Eu penso que essa é uma questão que nós precisamos desenvolver, não desenvolver mais, mas trazê-la de forma mais objetiva para o nosso debate, e isso se articula com as perguntas que vocês fizeram. Eu penso que a gente precisa discutir a fundo o trato com esses conteúdos na educação física escolar, porque é como, no final das contas, a gente materializa a nossa ação no trabalho educativo. Então, esse também eu penso que é um exercício que a gente precisa fazer, é um desafio, porque isso significa lidar com as contradições da escola realmente existente, com as contradições postas pelas teorias hegemônicas, e lidar, à medida que a gente estuda rigorosamente as referências que estão no campo com o qual a gente está trabalhando, ajudar a construir possibilidades superadoras dessa condição. E por isso eu penso que o nosso lugar é, a todo momento, pensar como professores em formação que somos, como nós constituímos a segunda natureza dos nossos alunos a cada ação pedagógica que nós construímos. Óbvio, formar a segunda natureza não se dá de forma no plim, né, no estalar dos dedos. Se dá num processo de escolarização que exige disputas, assim como a Lígia apontou para a gente na semana passada. Disputas que se dão na ordem do currículo, na ordem do projeto político-pedagógico, na ordem do trabalho coletivo, mas disputas também que se dão no lugar que a educação escolar precisa ocupar para que esse processo se materialize e se cumpra. Afinal, a gente está num período, nós estamos vivendo um período em que essa concepção, essa perspectiva de pensar a educação escolar está sendo atacada frontalmente. Então, o nosso desafio nesse momento é pensar um movimento da virada, né? Ainda que a situação não nos inspire muito, mas eu penso que a gente precisa pensar sobre isso. Como nós, no lugar de professores de educação física, ao desenvolver e materializar o trabalho pedagógico, assim como as teorias que fundamentam esse curso nos apontam, como é que a gente contribui para alterar a realidade objetiva. Não basta só a gente ficar lá no miúdo da escola, dando conta, sem estabelecer relações com a transformação da sociedade a qual a gente almeja. E aí a discussão dos valores que apareceu e a discussão da formação da personalidade, da formação da concepção de mundo,
elas entram como elementos fundamentais para também a gente aprofundar, que aí eu concordo integralmente quando a Lígia diz que essa é uma discussão que a gente precisa fazer. Qual é a relação que a escola, do ponto de vista da concepção de mundo, estabelece para permitir, para contribuir, para que a gente se desenvolva e desenvolva a sociedade de forma a romper com os muros que o modo capitalista de produção tem nos imposto todos os dias. Um deles, por exemplo, é trabalhar nessas condições. 3 reuniões, uma em cada turno, trabalhos acumulados, essa forma de trabalho que não tem nada de humanizada, por mais que tentem humanizá-la, mas ela não tem nada de humanizada, e que a gente sabe que essa condição, ela é provocada pelas estruturas que o modo capitalista de produção carrega, né? Mas principalmente também por aqueles que governam hoje o nosso país, porque são eles que, de alguma forma, agravam, alimentam essa condição. Então, eu penso que esse são alguns dos desafios na escola e fora dela, que a gente precisa pensar aí, à medida que a gente conversar sobre os conteúdos. É isso. É só dar boa tarde, mandar o povo para casa e até terça. Clarinha, parabéns, massa. Tchau, até terça. Estudem, leiam os textos. Pessoal, até terça. Boa tarde, obrigado a todos e a todas. Clarinha, Flávio, tarefa sua agora para a gente ajudar o povo aí saindo. A gente segue por aqui, né?